Gostaria de convidar você a abrir particularmente em Mateus capítulo 2, a partir do verso 16 até o verso 18. Mateus capítulo 2, verso 16 a 18. Eu gostaria que você encontrasse aí na sua Bíblia, ou no seu smartphone, esse trecho da palavra de Deus, para que a gente possa ministrar a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã que é, acima de tudo, uma manhã de culto a Deus, e nós queremos enfatizar isto, porque hoje é o dia do Senhor e podemos adorar a Deus, nós aqui nesse lugar mesmo vazio, e você aí onde você está, na sua casa, junto com a sua família, nós podemos oferecer o culto a Deus, porque hoje é dia do Senhor, o primeiro dia da semana, e essa é a exigência do nosso Deus para que possamos adorá-lo acima de todas as coisas. Ao mesmo tempo, nós também queremos agradecer a Deus, por isso nosso culto também é em gratidão a Deus pelas nossas mães. Nós não estamos vinculados a um calendário comercial, obviamente queremos dar graças a Deus pelas nossas mães todos os dias e devemos fazer isso, mas também não estamos alheios ao fato de que hoje é o Dia das Mães, comemorado e numa circunstância muito diferente dos anos anteriores, quando as mães não podem, de repente, reunir toda a família junto delas. Existem mães separadas dos seus filhos, infelizmente existem mães que choram a perda de filhos nesses dias, e por isso nós queremos trazer uma palavra de gratidão a Deus por sua vida e ao mesmo tempo de conforto. Daí o tema do nosso sermão de hoje, que é mães que choram. E sem dúvida alguma, se tem uma coisa que mãe faz é chorar, não que mãe seja chorona, mas nós vamos entender melhor ao longo da mensagem. E o tema então é mães que choram, mão que conforta. E obviamente nós estamos apontando esta mão ou estas mãos para Deus, porque nós cremos que Ele é quem conforta. Abra, portanto, a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, a partir do verso 16. Não estranhe o texto que eu escolhi, você vai entender ao longo da mensagem. Diz assim a palavra de Deus: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes o Grande, grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. E ele está se referindo à profecia de Jeremias no capítulo 31, verso 15. E lá diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles não mais existem. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu convido você a orar comigo nesta hora e pedir que Deus fale ao seu coração e também às pessoas que vão participar deste culto conosco. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento, oferecendo esse culto a Ti, rogar também que o Senhor fale conosco. Sabemos que somos falhos, imperfeitos, já Te confessamos os nossos pecados, mas somos filhos da aliança, e como filhos da aliança, nós queremos ouvir a voz do Senhor, aquele que é o nosso Rei, aquele que é o nosso Pai. E nessa ocasião em especial, eu rogo a Ti que o Teu Espírito use a fragilidade desse Teu servo que Te fala, na sua limitação e fraqueza, no seu pecado muitas vezes que Te desagrada, mas eu rogo perdão e consolação do Senhor na minha vida, e ao mesmo tempo eu Te rogo que o Teu Espírito use a minha vida para o bem das minhas ovelhas que Tu me confiaste e também daqueles que estarão participando conosco. Fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento e ministra ao nosso coração, é o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nesse texto, no momento em que Jesus está recém-nascido. Você compreende que Mateus capítulo 2
registra alguns dos fatos iniciais daquele momento do nascimento do Redentor. Você vê do capítulo 2, verso 1 ao verso 12, a visita dos magos, daqueles que vieram do Oriente. Depois você percebe que na volta da visita daqueles magos, Herodes o Grande, que havia construído o grande templo, ou reconstruído o grande templo de Jerusalém, e que se considerava rei dos judeus, e embora não fosse, do ponto de vista espiritual, ele aborda os magos, e eles são advertidos que não voltem à presença de Herodes. Herodes já havia abordado-os para saber onde nasceria o suposto, segundo as suas palavras, rei de Israel. Depois, no capítulo 2 ainda, verso 13 em diante, o menino e Maria, sua mãe, juntamente com José, eles fogem para o Egito, verso 13 em diante, para cumprimento também de uma profecia. Você vai encontrar nesse texto de Mateus capítulo 2, pelo menos 4 profecias que são mencionadas, 2 nas visitas dos magos, na visita dos magos, uma relacionada à fuga para o Egito, e agora, novamente, uma relacionada à matança dos inocentes. Porque enquanto Jesus, Maria e José estavam no Egito, Herodes faz um cálculo que, não tendo achado o lugar daquele que supostamente cumpriria a profecia e seria o Messias, o rei de Israel, ele deveria tomar uma medida drástica, ímpia, cruel, de ceifar a vida de todas as crianças de 2 anos para baixo. E veja que Herodes conhecia a profecia, porque ele diz que manda matar todos os meninos de Belém da Judéia, ou Belém de Judá, inclusive porque havia sido mencionado pelos magos que assim dizia a profecia, que o Messias viria da tribo de Judá e nasceria em Belém. E ele o faz de tal maneira que a gente chamaria isso de genocídio, porque diz o texto que todas as crianças de 2 anos para baixo, em Belém, em todos os seus arredores, foram mortas. E ao serem assassinadas pelo Estado ali representado em Herodes, por aquele governante ímpio que não admitia, ou aparentemente não admitia, o fato de que a profecia haveria de se cumprir, e de fato o Messias haveria de vir, e já tinha nascido, e provavelmente tinha por essa altura do tempo 2 anos, ele então resolve tomar essa decisão, e resolve tomar esse ato ímpio e cruel. O fato é que, ao fazer isso, Herodes, segundo a maneira que Deus inspirou Mateus a compreender, daí o Evangelho de Mateus registra essa matança dos inocentes, Herodes acaba com seu ato ímpio, cumprindo uma profecia que estava em Jeremias capítulo 31, verso 15, que nós lemos, e que retrata um momento em que em Ramá, lamentação e choro amargo, ou lamentação e grande pranto, foi ouvido por Raquel chorando por seus filhos, e negando-se, diz o texto, a ser consolada por causa dos seus filhos, porque eles já não existem. O problema é que essa profecia é mais do que simplesmente um relato ou um registro de uma história. Veja, quando a gente vai para Gênesis capítulo 30, no verso 22 a 24, a gente descobre que Raquel teve 2 filhos. O primeiro deles foi José, e mais tarde ela teve Benjamim. Nós sabemos como a família de Jacó, em certo sentido, era uma família disfuncional. Ele tinha 2 mulheres, Lia e Raquel, e tinha 2 concubinas, e os 12 filhos que ele gerou de 4 mulheres diferentes. Eu imagino como é que era o ambiente familiar de todas essas mulheres juntas, com seus filhos, toda a competição. Isso inclusive está registrado na Bíblia Sagrada. Raquel teve então 2 filhos, José e Benjamim. Mas a Bíblia diz que Raquel morreu ao dar à luz o seu segundo filho, o que então nos traz um problema. Como entender esse choro desta Raquel aqui
porque os filhos de Raquel não morreram antes dela mesma morrer. Pelo contrário, a narrativa diz que Raquel morreu justamente ao dar à luz o seu filho mais jovem, o seu último filho, que foi Benjamim. Ou, portanto, José e Benjamim estavam vivos quando Raquel morreu. É interessante notar que o que nós temos aqui é um cumprimento de uma profecia que usa a figura de Raquel como a grande mãe em Israel. É esse o melhor entendimento dessa profecia. Raquel é usada simbolicamente aqui para ser a representação das mães de Israel. Ainda hoje, em Israel moderno, Raquel é vista como a mãe da nação. Se Davi é o grande rei e a grande figura, tanto é que o símbolo de Israel é a estrela de Davi, Raquel é a mãe maternal, aquela figura maternal de Israel. Ela, portanto, quando é mencionada por Jeremias, centenas de anos antes dessa profecia se cumprir, como Mateus viu que ela se cumpriu quando Herodes mandou matar, na verdade Jeremias estava profetizando simbolicamente justamente esse momento em que o déspota, o tirano Herodes o Grande, manda matar aquelas crianças de 2 anos para cá, para baixo, para tentar atingir o Messias, de quem ele tinha medo que viesse a sobreviver, se tornar adulto e tornar-se o Messias, como de fato aconteceu. Portanto, Raquel aqui é mais do que simplesmente uma mãe, e certamente ela simboliza a maternidade em Israel. Se a gente pudesse fazer agora, com o tempo sobrando, um corte longitudinal ao longo da história da redenção, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber esta relação da maternidade com o choro, o quebrantamento e, consequentemente, o conforto de Deus para essas mães. E em tudo e por tudo, essas histórias, algumas delas que estão espalhadas na Bíblia, elas representam um fato, uma realidade teológica que é importante que a gente enfatize no Dia das Mães. É que Deus deu à mulher, e somente a ela, a capacidade de ser a geradora, aquela que nutre no seu ventre a vida da raça humana. Deus deu a esta mulher, e a ela de maneira simbólica, inclusive àquelas que por questões físicas e biológicas não podem gerar filhos, ou os seus maridos não o podem, pela adoção, o valor simbólico, espiritual, de serem aquelas que geram filhos, que têm nos seus ventres, que amamentam nos seus seios a vida de toda a humanidade. Alguém já disse que só há 2 tipos de pessoas caminhando hoje na terra: as mães e os filhos delas, porque de fato é isso mesmo. E no dia em que nós nos lembramos de, junto ao culto a Deus e também dentro do culto a Deus, oferecer ações de graças pelas nossas mães, é bom entender como ao longo da história da redenção, Deus usa momentos de profundo pranto, quebrantamento, quase inconsolável, de uma Raquel que simboliza todas as mulheres de Israel, e tantas outras ao longo da história, nas quais o Senhor põe a sua mão de conforto no momento em que circunstâncias, em que momentos como esse que nós estamos vivendo em pleno século 21, parece ter a incapacidade, a impossibilidade de consolar o coração das mães. Eu lembro a você que talvez uma dessas histórias, que nós não podemos deixar de mencionar, é exatamente o choro de mães que veem também uma perda inconsolável. E aí eu peço a você que abra a sua Bíblia, não mais em Mateus capítulo 2, mas agora em Lucas, e particularmente em Lucas capítulo 23,
a partir do verso 27. Eu gostaria de fazer a conexão desses dois textos. Veja, um se refere ao início da vida de Jesus Cristo, quando ele era um bebê de menos de 2 anos, fugido para o Egito, junto com Maria e José, e toda aquela nação de Israel pranteia a decisão do tirano Herodes, que manda matar as crianças. Nós estamos, portanto, no início da história de Jesus. Agora, nesse texto de Lucas, nós vamos dar um pulo de mais de 30 anos para ver o momento, provavelmente, último de vida de Jesus Cristo antes da sua crucificação. O texto de Lucas, capítulo 23, diz o seguinte: enquanto Jesus estava rumando, indo para o Calvário, seguia-o, veja aí o verso 27, 23 e 27 de Lucas, seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. A palavra é a mesma que é usada lá em Mateus capítulo 2, é um choro profundo de lamento. E diz o texto que Jesus, em dado momento naquela via dolorosa, volta-se, veja aí o verso 28, volta-se para elas e diz assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde, referindo-se a ele, fazem isto, o que será feito no lenho seco? E juntamente com ele, outros 2 eram levados, os ladrões que foram crucificados ao lado dele. Aquela palavra de Jesus, no momento em que ele está na via dolorosa e ouve e sente o clamor daquelas mulheres, algumas das quais o seguiam junto com aquelas grandes multidões, os apóstolos e assim por diante. Certamente a sua mãe Maria, agora vendo o seu filho, homem feito, conhecendo que ele era o Messias, não mais aquele bebê com quem ela tinha fugido para o Egito, sendo crucificado, ou em vias de ser crucificado, carregando uma pesada cruz, sendo julgado e acusado injustamente, quando veio, na verdade, para redimir os nossos pecados. Todo aquele choro e pranto da via dolorosa tem da parte de Jesus uma interpretação, uma abordagem que transcende a dor que aquelas mulheres estavam sentindo por ver o Salvador sendo injustamente julgado e injustamente em vias de ser crucificado. E novamente nós encontramos na história da redenção um significado que transcende a maternidade enquanto a relação de mãe e filho. Da mesma maneira que no começo, em Mateus capítulo 2, aquela Raquel era uma representação simbólica do choro e do clamor que em Israel sempre deveria existir, particularmente naquele momento que Herodes, séculos depois, haveria de matar aquelas crianças. Agora Jesus se dirige àquelas mulheres, algumas que certamente eram mães, e as chama de filhas de Jerusalém. E redefine, ressignifica o valor do choro daquelas mulheres. Perceba que ele diz assim, verso 28, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Eram as mães que ele chamava de filhas de Jerusalém, que Jesus estava proferindo aquelas palavras. E para onde Jesus estava apontando que o lamento, o choro e a dor daquelas mulheres deveria ir? Não apenas para ele, como se fosse algo de pena, de dó, de sentimento de perda daquele homem tão justo, tão bom que Jesus é, mas principalmente para aquilo que haveria de acontecer a partir do momento em que o povo de Deus, para quem Jesus veio, rebelou-se contra o Senhor e não recebeu
Jesus como Messias. Lembra de João capítulo 1, verso 11, em que se diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquele fato trazia sobre o povo de Israel um juízo, e nós sabemos que esse juízo aconteceu efetivamente quando no ano 74, entre 70 e 74, as tropas romanas invadiram Jerusalém. Isso inclusive está profetizado no chamado sermão profético escatológico de Jesus, no mesmo evangelho de Mateus, em que Jerusalém foi destruída, e aquilo que Herodes fizera 30 anos antes, nas cercanias de Belém, agora em Jerusalém tinha uma dimensão ainda maior, porque eram tropas do imperador Domiciano, do general que estava ali tomando a frente com as tropas romanas e destruindo Jerusalém. E aí a gente encontra esse fato, esse relato em que Jesus diz assim: olha, dias virão, e quando esses dias vierem, vocês certamente irão chorar, mas não por mim, porque ele aí se compara: eu sou como um lenho verde. Esse lenho verde que ele fala é a sua própria pessoa, que tem vida e que é doador de vida, e que quando ele é ali trucidado e crucificado, no entanto não é destruído, porque o lenho verde demora mais para queimar, como nós sabemos, e Jesus usa essa metáfora para dizer que ele sobreviverá à morte, ressuscitando ao terceiro dia, como de fato aconteceu. Jesus, no entanto, direciona o choro inconsolável e o lamento daquela mulher para os seus filhos, que ele chama de lenhos secos, aqueles que vão ser consumidos pela destruição que o general Tito faz ali em Jerusalém. O fato é que, quando nós olhamos Raquel, simbolicamente a mãe de Israel, chorando pelos seus filhos, e ao mesmo tempo vemos agora as filhas de Jerusalém chorando pelos seus filhos, quando ali acontece que as tropas ao comando do general Tito entram em Jerusalém, e ali acontece a grande destruição de Jerusalém. Nós podemos aferir dessas duas menções pelo menos 3 lições. Eu gostaria de compartilhar sobre elas com você. A primeira delas é que é possível que mães chorem de maneira legítima por perdas cotidianas relacionadas aos seus filhos. Mas o mais importante é que o choro dessas mães seja canalizado, seja direcionado para um quebrantamento espiritual diante de Deus pela vida eterna dos seus filhos. Eu vou colocar isso em outras palavras. Certamente toda mãe, todo pai, de certa maneira também, chora quando os filhos adoecem, quando os filhos têm as suas primeiras desilusões amorosas na adolescência, quando eles passam por situações de frustração na vida acadêmica e eventualmente são reprovados em alguma disciplina ou matéria, ou têm que repetir de ano, como algumas vezes acontece. Certamente as mães choram de impotência quando os filhos adoecem e elas ficam esperando que a medicação que foi ministrada surta efeito, e isso às vezes traz um choro inconsolável às mães. Nesses dias nós temos visto muitos relatos de filhos que perderam os pais, principalmente por serem eles aqueles do grupo de risco de pessoas de mais idade e eventualmente com comorbidades. Mas também nós estamos vendo nesse tempo de pandemia, infelizmente, muitas mães chorando pelos filhos, muitas vezes crianças e adolescentes que perderam a vida. Tudo isso é muito digno, embora muito doloroso. Uma mãe que não chora pelas lutas do filho demonstra uma insensibilidade que é incompreensível,
e que não tem qualquer tipo de relação com a maternidade, todo o afeto que a maternidade traz consigo. Certamente há mães que não são boas mães. Eu costumo dizer isso com muito cuidado, porque eu não quero ofender a memória de algumas mães que partiram e que deixaram marcas não muito agradáveis em seus filhos. Recentemente eu estava conversando com uma senhora que me contou como a mãe, apesar dela hoje reconhecer que amava muito, essa é uma pessoa já de muita idade, recordando da sua mãe, dizendo assim: no entanto, ela tinha umas coisas, pastor, que eu não compreendia. Minha mãe dizia que eu era burra, que eu só tinha nascido para cangaia, no sentido de colocar o peso, de ser uma trabalhadora braçal, que eu nunca ia ser ninguém na vida. E muitas vezes, quando eu ia para o colégio, lá no sítio onde eu morava, eu pegava ali aquela cartilha e começava a aprender. Ela falou o beabá, como era antigamente, a maneira de alfabetizar fonética, e quando eu não conseguia, eu lembrava daquela voz. Eu estou falando de uma pessoa que perdeu a mãe há muito tempo e que tem muitos anos de vida, portanto uma memória muito antiga, e eu ouvia a voz da minha mãe dizendo assim: você é burra, você não vai dar para nada, a não ser para cangaia, como um bicho. Veja que é possível sim, infelizmente, que algumas mães não tenham sido boas mães, tenham abandonado seus filhos, tenham tratado mal. Mas, via em regra, a mãe é aquela que acolhe, que consola, que sente o choro e a dor do filho. Tanto é que quando Deus quer comparar o acolhimento extraordinário que Ele oferece aos seus filhos, Ele usa o exemplo extremo. Ele diz assim: pode ser que o pai ou a mãe te desamparem, mas eu não desampararei. Usando para isso o exemplo que se espera de um pai e particularmente de uma mãe, que é de chorar, confortar e estar junto, acolhendo seus filhos. Tudo isso é muito digno, muito legítimo, mas deixa eu lhe dizer um choro que transcende tudo isso, e que é importante que você chore. Não um choro inconsolável, mas um choro que a boa mão do Senhor pode lhe confortar, que é o choro sobre ou por causa da vida espiritual e eterna dos seus filhos. Uma mãe cristã que compreende a importância não apenas de prover as necessidades, dando uma boa comida a seus filhos, de não apenas cuidar deles, providenciando uma boa roupa, um bom calçado, uma boa educação, mas uma mãe cristã que entende que faz parte de um povo da aliança, que Deus fez com ela, ou eventualmente com ela e seu esposo, e que abrange os seus filhos, certamente chora pela vida espiritual dos seus filhos. Certamente chora quando não Herodes o Grande, mas o nosso grande inimigo, Satanás, tenta matar os nossos filhos na sua vida espiritual. Isso não acontece apenas quando eles têm 2 anos para baixo, acontece ao longo da vida inteira, quando eles estão na adolescência, nas primeiras experiências amorosas e eventualmente sexuais deles, com todo o risco e imaturidade que isso implica, quando estão sob a influência de amigos que eles gostam, mas que nós olhamos como pais, e particularmente as mães, com aquele discernimento próprio da mulher, percebe que não são boas companhias. Quando eventualmente eles se fixam num determinado relacionamento e consideram a possibilidade do casamento, e a mãe muitas vezes observa que talvez aquela mulher não seja a mulher ideal para o seu filho. Eu não estou falando daquela brincadeira que nós fazemos entre nora e sogra. Eu estou falando realmente de algo em que a mãe discerne que aquela mulher não é a esposa que o filho precisa. Em todos esses momentos existe de alguma forma uma ação do inimigo para destruir a vida dos nossos filhos pelas circunstâncias e instrumentos que muitas vezes estão na vida espalhados. E nesta hora, mamãe,
mãe da Igreja Presbiteriana de Tambaú, a quem eu dirijo particularmente a minha palavra, mas a todos vocês que estão nos assistindo, e particularmente às mães, é hora de chorar por esses filhos, chorar diante de Deus, chorar não pela destruição que já aconteceu, como Raquel, simbolicamente representando as mães de Jerusalém, de Israel, chorava naquele momento. Não, chorar pela destruição que pode ser evitada, porque junto ao choro vem a oração, junto à oração vem a intercessão, junto à intercessão vem o jejum, aquele preço que não é pago de garantir, mas que é uma renúncia, muitas vezes semelhante àquela quando tiramos do nosso prato para dar ao filho, e na oração todo o nosso foco não é nos nossos pedidos e desejos, mas nas necessidades do filho. É nesse sentido que Jesus diz às mães de Jerusalém: não chorem por mim, eu sou lenho verde, eu vim para isso, eu não serei completamente queimado pela morte, eu sobreviverei e ressuscitarei ao terceiro dia. Chorai antes pelos seus filhos, porque existe um risco iminente de destruir, e muitos deles serão ceifados sem terem tido a oportunidade de pavimentar pela fé em Jesus Cristo o caminho da salvação. Portanto, há um choro que transcende qualquer outro choro da mãe no cotidiano, é o choro pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Mães, chorem aos pés do Senhor pelos seus filhos, nenhuma dessas lágrimas será perdida. Eu gosto muito de dois movimentos que existem no Brasil e que são muito importantes. É o projeto ANA, de intercessão na Igreja Presbiteriana do Brasil, em que mães oram pelos seus filhos, e que a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, se engaja e de alguma forma coordena isso nacionalmente. E o primeiro projeto é o Desperta Débora, que foi criado pelo reverendo Jeremias Pereira e pelo pastor também reverendo Marcelo Gualberto, de muitos anos atrás. E há um lema que frequentemente nesses movimentos de intercessão de mães pelos filhos é posto, é dito, para incentivar as mães a entender esse papel de intercessoras pelos seus filhos. É que diz que quando a mãe está de joelhos, é garantia de que o filho estará de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. É mais ou menos exatamente esse o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui. Ao choro da queda, ao choro do problema, ao choro da enfermidade, e tudo isso é choro de mãe, e um choro importante, porque representa afeto e preocupação. Mas não chore tanto por essas coisas, quanto você deveria chorar aos pés do Senhor pelo bem-estar espiritual dos seus filhos, porque isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer a você a partir desses dois textos é que o lamento que é referido em Mateus capítulo 2 e em Lucas capítulo 3, e que no capítulo 2 de Mateus é ainda mais explícito, é um lamento inconsolável. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 2, se você reabrir no texto, que uma das características daquele choro, daquela Raquel simbólica, é que diz que ela, ainda no verso 18 do capítulo 2 de Mateus, que tendo ouvido-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, é identificado que Raquel estava chorando pelos seus filhos. Mas veja a última frase: inconsolável, porque não mais existem. A palavra inconsolável que é usada aqui em Mateus é uma palavra que nos remete à ação espiritual e consoladora do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é o instrumento divino para aplicar, como Deus e terceira pessoa da Trindade que Ele é, faz parte na trindade econômica, na distribuição de missões que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram de eternidade a eternidade, aquilo que a gente chama na teologia de trindade econômica. Cabe ao Espírito Santo aplicar a obra da salvação, toda a obra da salvação,
desde o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, como diz o escritor do Evangelho de João, até mesmo a regeneração, que é a mudança de coração do homem, de um coração de pedra para um coração de carne sensível a Deus. Essa regeneração, a união mística com Cristo, a filiação na família da fé, no corpo de Cristo, e todas as ações de redenção dentro da graça de Deus para a transformação do ser humano e a salvação dele, são ministradas pelo Espírito Santo. Em certo sentido, é o Filho que morre, sem dúvida alguma, é Ele que provê toda a condição, tanto legal como espiritual, para que a salvação aconteça, mas é o Espírito Santo, tão Deus quanto o Pai e o Filho, que ministra, que aplica a obra da salvação. E aqui nós encontramos Raquel, simbolicamente, como uma mulher que está inconsolável. Ora, quem consola, quem conforta, quem faz a obra de Deus ser plena no coração humano é o Espírito Santo. E aqui nós deduzimos uma aplicação desse texto, ainda que eventualmente esse texto seja um texto profético de Jeremias, que é aplicado em Mateus. É que aquele choro que eu me referi no primeiro momento da minha mensagem, que deve ser o choro da mãe, não pela queda da criança, não pela frustração amorosa do adolescente, mas pela vida espiritual dos seus filhos, em qualquer época, mesmo homens e mulheres feitos, esse choro, ele não pode ser o choro do desespero, da falta plena de consolo, como era o caso de Raquel. Porque no caso específico dessa Raquel, que representava as mães de Israel, de fato, já não havia mais o que fazer. Todas aquelas crianças de 2 anos para baixo já tinham sido assassinadas por Herodes o Grande. Nada traria aquelas crianças de volta. Era um choro inconsolável, irredutível. Não tinha mais como voltar atrás. Mas deixa eu lhe dar uma palavra agora de conforto ao seu coração de mãe, que chora pelos seus filhos, pensando no bem-estar espiritual deles. Você chora, você clama, você intercede, você está de joelhos diante de Deus, e saiba que nos bastidores do coração do seu filho há um Espírito de Deus, divino e poderoso, agindo para além daquilo que você consegue ver e contemplar. Deus está agindo nos filhos da aliança, mesmo quando eles estão rebeldes e afastados de Deus. Frequentemente mães e pais me perguntam: pastor, o que é que eu posso fazer agora? E eles estão se referindo a filhos adolescentes e jovens que já criaram uma autonomia e já não frequentam a igreja quando eram trazidos pela mão pelos seus pais, ou eventualmente começam a desenvolver comportamentos completamente distantes da palavra de Deus, e pior ainda, quando esfriam na fé e já não creem na mesma fé que os pais criam. Eu sempre gosto de dizer, quando eu batizo as crianças aqui, que um dia aquele batismo que é símbolo da nova aliança, tanto quanto a circuncisão era da antiga aliança, será ratificado. Na antiga aliança, os judeus ainda hoje fazem o bar mitzvah, a confissão pública de sua fé, e passam a ser considerados como adultos na sinagoga. No caso nosso, reformados, nós cremos que a criança, em algum momento, o adolescente, terá consciência de que aquele batismo que Deus fez os seus pais consagrarem como símbolo da aliança, será ratificado. Eu costumo dizer uma frase, todas as minhas ovelhas lembram disso, que um dia, quando eu oro pela criança, que um dia você diga a Deus e a todos que possam lhe ouvir: a fé dos meus pais é a minha fé, o meu Deus é o Deus dos meus pais. Mas nem sempre acontece assim, e existe um choro de mães que estão algumas vezes inconsoláveis, porque estão intercedendo ao longo da vida, muitas vezes, por aquele filho que está afastado, por aquela filha que está afastada do Senhor. Deixa-lhe dizer, o Espírito Santo, que é o consolador, que é o confortador de todo choro
levada aos pés de Deus em oração, o Espírito Santo está trabalhando no coração dos filhos da aliança. Portanto, que o seu choro não seja o choro de Raquel, simbolicamente aqui as mães de Israel, inconsolável, porque já não há mais o que fazer, não há como voltar atrás, os filhos já tinham morrido de 2 anos para baixo. Não, a Bíblia diz que existe uma ação silenciosa do Espírito Santo, que muitas vezes permite, dentro daquele propósito eterno que nós não compreendemos, que os filhos caminhem por caminhos que não são os caminhos de Deus, e os acompanha, para que num determinado momento, tendo aprendido a vida dura de uma ovelha errante, que saiu do redil, ele possa sentir o toque maravilhoso, gracioso, reconstrutor da vida eterna do Pai, quando vai resgatá-lo como bom pastor. E esta ação é a ação do Espírito Santo de Deus, no silêncio da sua oração, utilizando-se da sua intercessão, no coração daquele filho. Portanto, que o seu choro seja um choro pela vida espiritual do seu filho, mais do que qualquer outra coisa, mas não seja um choro inconsolável, porque há consolo e provisão do Espírito de Deus para agir no coração do seu filho. Perceba que há algo também muito importante com o qual eu concluo, é que nesse momento em que mães choram, e eventualmente correm o risco de não serem consolados, choram espiritualmente pelos filhos, mas eventualmente não conseguem ser consoladas, e precisam ser consoladas pela convicção de que é Deus que está agindo nos seus filhos espiritualmente. Eu trago agora de volta ao texto de Lucas capítulo 23, uma expressão muito interessante que Jesus usa aqui, no texto em que ele está rumando ao Calvário. Eu estou falando de Lucas capítulo 23, versículo 27. Aquele momento em que Jesus estava caminhando na Via Dolorosa, foi basicamente o último momento antes do próprio espetáculo da cruz, o momento em que ele é crucificado, e obviamente que eu estou usando a palavra espetáculo no sentido genérico, porque não havia nada festivo aquilo ali, e que certamente nós podemos deduzir, por óbvio, por todos os textos bíblicos aqui, certamente Jesus estava aqui acompanhado de mulheres, algumas daquelas mulheres que o acompanhavam, dentre as quais Maria, a sua mãe. E aqui eu quero dar uma palavra muito especial, especialmente aos nossos amigos católicos romanos, que costumeiramente nos sermões, costumeiramente nos dias das mães, lembram da figura de Maria, mãe de Jesus Cristo. E eu costumo dizer que o grande risco que nós temos quando pensamos na figura de Maria é de termos Maria de mais ou Maria de menos. E normalmente são os católicos romanos que correm o risco de terem Maria de mais e os protestantes que correm o risco de ter Maria de menos. Maria de mais é quando alguém diz que ela é corredentora, co-intercessora na obra redentiva de Deus, e de fato não é. A Bíblia diz claramente que Maria, apesar de todo o seu caráter e virtude, quando ela foi escolhida, ela mesma se reconhece como pecadora, falha, imperfeita e graciosamente, não meritoriamente escolhida por Deus. Então, alçar Maria a uma posição para além daquilo que a Bíblia diz, pode até ser algo afetivo, que nos remete à figura materna que nós temos em casa, e que muitas vezes criou o bordão, peça à mãe que o filho atenda, o que não é bíblico. A Bíblia diz que o nosso único intercessor e redentor é Jesus Cristo. Mas nós, protestantes, eventualmente corremos o risco, e alguns têm de fato feito isso, de subestimar o papel de Maria, e aí eu chamo de Maria de menos, porque Maria certamente não foi uma mulher como outra qualquer, ela foi escolhida, aquela virgem que se vê gerando um filho no seu ventre, sem ter tido relações sexuais com o seu marido José, ela foi escolhida de maneira extraordinária. A história de Maria é uma história simbólica da maternidade do próprio Filho de Deus. E há um momento que não está, obviamente, no texto de Lucas, em que no Evangelho de João é dito que Jesus
diz a sua mãe que ali estaria João, o discípulo amado, como seu filho, e acolhe aquela mãe com a presença do seu discípulo mais próximo e amado. Maria chorou aos pés do Calvário, não inconsolável, porque compreendia desde logo cedo que ela era a mãe do Salvador. Mas Maria, logo depois, quando na sua separação física do seu filho Jesus Cristo, precisa de conforto, Deus designa pela palavra do seu próprio filho Jesus Cristo um suporte emocional e espiritual. E aqui eu quero falar de maneira muito específica naquilo que as mães podem contar quando Deus traz para elas filhos que não geraram, mas que Deus colocou no caminho, sejam pequenos ou grandes, como meios de conforto ao seu coração. Algumas mães aqui da igreja costumam dizer que me veem como pastor, mas também como um filho. Eu sou sua mãe, muitas vezes até mesmo para tentar puxar a minha orelha e dizer, como uma mãe diz a um filho, que eu me cuide, que eu emagreça porque estou ficando muito gordinho, que eu faça exercício físico, que eu durma bem, essas coisas que mãe faz para filho. E que eu imagino que de alguma maneira era a relação que existia também na época de Jesus. Algumas chamam-se, quando se dirigem a mim, olha, eu sou a sua mãe torta, no sentido de que não me geraram, mas têm o afeto da maternidade. Se isso é verdade, quando as mães, de maneira maternal, como só elas fazem, conseguem escolher pessoas que não geraram e têm um afeto maternal de cuidar como são mães, como se fossem mães, deixa eu lhe dizer, o inverso também é verdade. Há aquelas mães que eventualmente já sentiram a dor da perda do filho, a morte, como algumas que nós temos aqui, ou que eventualmente veem o distanciamento do filho, seja afetivo ou mesmo físico, porque moram longe. A elas certamente Deus proverá filhos do coração que sirvam de consolo, e a quem Deus dirá, como disse a Maria e a João, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ao fazer isso, continua sendo a obra consoladora do Espírito Santo de Deus, provendo para a mãe o conforto que Raquel simbolicamente achava que não tinha como ter. O meu desejo nesse Dia das Mães, e particularmente ministrando essa palavra, é que Deus nos deu o senso exato da importância dessas mulheres na nossa vida, mesmo quando elas, nas suas imperfeições, nos marcaram nem sempre positivamente, mas Deus de alguma forma usou a vida delas e ainda hoje usa para o crescimento espiritual, afetivo, emocional e de vida de cada um de nós. A minha palavra não é uma palavra de homenagem às mães, porque eu acho que esse papel cabe a você, filho. E eu costumo dizer que há certas coisas que nenhuma outra pessoa pode fazer para uma mãe do que um filho. E isso tem a ver com reconhecimento, com afeto, com carinho, com respeito, com devolução de todo o investimento que foi feito. Eu não falo apenas de investimento financeiro, mas de dedicação de vida. Alguns muitas vezes postam nas redes sociais a figura de uma pessoa idosa, normalmente um homem, sendo cuidado por um filho e com o slogan, a vida se inverte, quem cuidou agora é cuidado. Se isso é verdade entre filhos e pais, deixe-me dizer, é muito mais importante ainda que seja verdade entre filhos e mães. Há mães que precisam ser cuidados, filhos, ser cuidadas, filhos que estão me ouvindo. Há mães que precisam ser compreendidas. Há mães que precisam ser acalentadas como elas acalentaram você no braço e no peito durante muitos anos. Há mães que precisam ser supridas nas suas necessidades espirituais. Eu não julgo ninguém quando eventualmente dentro das dificuldades da vida dispõe um abrigo de idosos para a mãe ou o pai, porque não pode cuidar delas. Mas certamente fazer isso, deixando-os abandonados, e nessa
pandemia isso ficou tão claro, amontoados em lugares sem visitas, sem cuidados, completamente destituídos do afeto fraterno, amoroso, maternal e paternal do filho, devolvendo a essa mãe, a esse pai, tudo o que ele recebeu. Certamente isso não é agradável aos olhos de Deus. O pior é quando nós temos as mães ainda próximo de nós e vivemos como se elas não existissem, como se fossem ultrapassadas, descartáveis. E certamente não é isso que Deus ensina no simbolismo daquele momento em que ele chega para João e diz: eis aí a tua mãe, e chega para a mãe: eis aí o teu filho. É preciso acolhimento, para que o choro da mãe não seja o choro da frustração, da revolta, da tristeza e do lamento inconsolável. O meu desejo sincero é que, mesmo separados como nós estamos, não podendo nos abraçar e nos beijar, como as mães gostam de fazer aos domingos, os dias das mães, ter todos os filhos ao seu redor, que a presença de Jesus lhe conforte, e que, se você tiver de chorar, não chore apenas de saudade, chore pela vida espiritual dos seus filhos, e que Deus use outros, eles mesmos ou outros, como filhos que possam confortar o seu coração e lhe dar o devido valor. Essa é a minha palavra, o meu desejo e a minha oração por você. Que Deus nos abençoe. Eu lhe convido, aonde você estiver agora, a orar, e eu gostaria de direcionar de maneira muito especial, sem dúvida alguma, as mães que choram nesses dias de pandemia, por vários motivos, inclusive pela solidão, eventualmente pela perda de filhos, para que o consolo de Deus possa reconfortá-las e possa segurá-las nos caminhos de Deus com força e coragem para prosseguir. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento nós te damos graças pelas nossas mães, por aquelas que já partiram e que nos deixaram saudade, mas também nos deixaram legado, e que nós nos lembramos não apenas com saudade, mas com gratidão, porque elas são muito especiais e marcaram a nossa vida. Até mesmo por aquelas que cometeram injustiças e que eventualmente não foram as melhores mães que poderiam ser, mas que de alguma maneira são lembradas pelos filhos hoje, como aquelas que geraram e deram à luz, e deram a oportunidade de vida como instrumentos de Deus. Quero agradecer por aquelas que acolheram no coração filhos que foram gerados em outros ventres. Ó Deus, no amor talvez mais próximo daquele amor que o Senhor tem para conosco quando nos adotou como filhos, mesmo não sendo naturalmente filhos teus. Queremos pedir que essa relação seja saudável e abençoadora para mãe e filhos. Quero rogar de maneira especial por aquelas que nesses dias de pandemia estão chorando a perda dos seus filhos. Ó Deus, que dor lancinante, a dor de uma mãe que chora por um filho que morre. Nenhum de nós compreenderia isso, Pai, nenhum de nós jamais compreenderá. E por isso pedimos que o que é incompreensível e inconsolável por nós, seja completamente consolado e confortado pelo Teu Espírito de maneira abundante, generosa e graciosa, Pai. Visita o coração de mães que estão enlutadas nesses dias. Visitam corações de mães que estão isoladas, deprimidas, entristecidas pela saudade e pela ausência dos filhos. Mas também visita o coração de muitos filhos que ouviram essa mensagem, para que possam compreender que não é apenas uma questão de devolver aquilo que foi investido, mas de reconhecer, homenagear e dar a honra devida àquela que o Senhor usou para que tivéssemos, como de fato temos, vida. Abençoa os filhos para que sejam filhos de fato amorosos, cuidadosos e respeitadores de suas mães. Oramos, ó Pai, enfim, para que este dia, mesmo sendo completamente diferente de tudo aquilo que nós já vivemos como o Dia das Mães, seja um dia de mais alegria do que de tristeza, de mais conforto do que de lamento, e que o Senhor nos dê em breve a possibilidade de abraçar e sermos abraçados, de beijar e sermos beijados. Abençoa-nos, ó Pai, pois é isso que nós te oramos em nome
e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.